Será que essa é a nova formação definitiva do Quarteto Fantástico? Esse foi um acerto depois de tantos fracassos, tantas formações estranhas do Quarteto Fantástico? Quais são os segredos por trás dos bastidores? E principalmente, como o Quarteto Fantástico foi feito? Depois da vinheta. Neste filme temos o diretor Matt Shakman, que já trabalhou na Marvel em WandaVision e também já trabalhou em outra série pela HBO, Game of Thrones. Mas no caso de Game of Thrones, como é uma série muito grande, não dá pra saber exatamente em quais episódios ele trabalhou, porque são vários diretores trabalhando em cada episódio diferente. No elenco de atuação, eu quero destacar uma coisa. Na verdade, o coisa. Interpretado pelo ator Ebon Moss-Backrack. Eu gosto muito desse ator. Ele é brilhante na série The Bear. É um cara extremamente expressivo, tipo de ator que não precisa de muitas falas pra passar a cena. Só com o olhar, com a expressão, às vezes uns resmungos. Eu não percebi que você também perdeu alguém. Ele consegue passar muita informação e transmitir tudo aquilo que a cena precisa. Na série Punisher, o Justiceiro, ele interpreta um hacker lá na primeira temporada. Eu gosto muito também desse personagem, que também tem um apelo emocional bem grande. Aí você pega o ator mais expressivo do elenco e coloca uma cara de pedra nele. Mas tudo bem, pelo menos a gente sabe que em algum momento ele volta a ser humano ou até consegue controlar a mutação dele. Isso aí é coisa do desenho. Isso se essa formação for definitiva ou se estender pelos próximos filmes. E é interessante aqui, eu acabei de pensar que muitos atores eles emprestam só a voz para um personagem feito em CGI. Nesse caso, ele usa uma roupa mesmo, com pontos de captação de movimento, e aí ele faz o movimento, até as expressões. O personagem coisa, ele não tem tanta expressão assim, então por isso que eu faço essa brincadeira, de que ele é muito expressivo e ele é realmente muito expressivo. Mas é legal saber que o ator, ele tava ali em todas as cenas, fazendo o movimento dos personagens com os outros atores, isso é bem interessante. Só pra não esquecer, temos também o Pedro Pascal como o Senhor Fantástico, Vanessa Kirby como Mulher Invisível e Joseph Kim como Tocha Humana. O Pedro Pascal, que tá aproveitando aí a sua melhor fase nos cinemas, acabou de sair da segunda temporada de The Last of Us. No momento que esse filme foi lançado, tinha outros 3 filmes com Pedro Pascal na mesma semana de lançamento do filme. A Vanessa Kirby, que venceu o Oscar de melhor atriz pelo filme Piece of Woman, um filmaço de 2020. This is about me. This is about my life. This is me. Ela também recebeu premiações por suas atuações em séries, principalmente na série The Crown, onde ela interpreta a princesa Margaret. O Joseph Kim, que também mandou muito bem na segunda temporada de Stranger Things, lá ele interpretava um roqueiro meio rebelde, e aqui no quarteto ele tem um papel mais maduro, digno de um astronauta com superpoderes. Eu tava assistindo as entrevistas que os atores dão no lançamento do filme para a criação desse roteiro, e tá todo mundo empolgado, falando como foi gravar o filme e tudo mais, mas quando chega na parte do roteirista, a fala dele é um pouco, o sentimento é diferente. Parece aquelas entrevistas na beirada do campo, quando acaba o jogo no futebol, e às vezes a partida ficou num 0-0, ou o time perdeu, bem nesse clima assim. Ah, tô cansado, velho. Deu pra ver que ele não ficou satisfeito com o resultado do roteiro, e esse foi um ponto que a crítica e o público pesou bastante. Eu sinceramente achei o filme bem divertido, achei que tem cenas muito empolgantes. O filme em si, o conjunto todo, não é uma obra cinematográfica, mas ele é muito bem feito, principalmente na parte de CGI, os efeitos, aquela parte que eles vão pro espaço. Se recortassem essa parte do filme e fizessem um curta, pra mim já estaria suficiente. Eu fiquei muito
muito empolgado pelo potencial dos atores com relação aos personagens dessa vez. Parece que eles pegaram todas as versões do Quarteto Fantástico que deram errado e foram ajustando os pontos. O Tocha Humana parecia meio bobo para um astronauta lá no filme de 2005. Vamos colocar ele mais inteligente e tudo mais. Deu para perceber que eles se preocuparam muito com essa formação dessa vez. Eu gosto dos efeitos, principalmente aquela parte que eles vão pro espaço. Você pode até discordar de mim aí nos comentários, mas aquela cena em que eles usam a gravidade do planeta como velocidade de escape me lembrou muito o filme Interestelar. Adeus, SARS. Adeus, Dra. Brent. Te vejo no outro lado, Cook. Te vejo mais, perdão. Enfim, os efeitos me surpreenderam bastante. O Galactus, que foi feito em escala menor, ou seja, foi feito realmente com um ator ali em tamanho real, e depois eles aumentaram uma escala maior em CGI. Tem uma parte ali na cena final onde os personagens do quarteto, eles estão muito próximos do Galactus, então eles fizeram uma bota gigante. Na verdade, uma preparação ali de posicionamento pro CGI ficar mais fácil. Para a equipe de pós-produção saber aonde exatamente os personagens estão interagindo com o pé do Galactus, que é gigante ali. Eu achei isso super interessante. Assim como a nave, que também foi feita de miniatura e também teve uma versão grande interna da nave. Então teve bastante efeito prático aqui. Até o robozinho foi construído de verdade. São 5 pessoas ao todo para controlar o Herbie. É uma pessoa só para fazer o movimento da cabeça. Aí tem outra pessoa que fica só fazendo o movimento da carinha dele, dos olhos e da boca, sei lá. Os olhos dele parecem uma fita cassete que fica ali girando. Aí tem outra pessoa que fica só controlando o movimento dos braços e dos dedos. E uma outra pessoa que faz a movimentação do corpo dele pra frente e pra trás. Eu gosto muito desses efeitos práticos e essas coisas que são feitas de verdade no cenário. Porque dá pra você imaginar os atores realmente interagindo ali com o Herbie, com o robozinho. E com as coisas do cenário. É diferente quando você descobre que eles estão apenas falando com uma bola ou com uma placa que é usado geralmente pra só marcar a posição ali do personagem, que depois vai ser substituído por um personagem em CGI. Eu acredito que o CGI ele deve ser usado como uma arte finalização, como um refinamento. Mesmo que na pós-produção esse robozinho ele seja totalmente substituído por um modelo em 3D. É interessante a gente saber que tinha ali de fato um robozinho interagindo com os personagens, isso dá outra cara pro filme. Agora, quando aparece aquele bebê feito de inteligência artificial, o filme perde alguns pontos comigo. E não pelo filme usar a inteligência artificial para fazer o bebê, mas sim pelo resultado que teve. Eu achei um depoimento muito legal que mostra um pouco do que eu tô querendo dizer. Uma das coisas que começaram a estragar a minha experiência foi que eu comecei a reparar no bebê. Gente, custava colocar um bebê de verdade? Cara, pelo menos nas cenas em que eles estão carregando o bebê, mano, o bebê era muito mal feito. Gente, era um bebê de computador em qualquer cena, era horrível. Eu juro, às vezes o movimento das pessoas, o bebê movia estranho e eu ficava assim, caraca, tá muito ruim, tá pior que o filtro do meu personagem criança. O que isso quer dizer com isso? Tô brincando. Em muitas cenas, de verdade, eu só conseguia lembrar do bebê de Crepúsculo, que também é muito mal feito. Eu não sei o que rolou, não sei se é difícil trabalhar com bebê, mas eles não conseguiram botar um bebê de verdade nas cenas em que eles estão carregando, pelo menos, a criança. Olha, não consigo entender, porque ficou muito mal feito e não faz jus ao resto do filme, que é muito bem feito, que não faz sentido nenhum pra mim. Tudo é muito bem feito. O Galactus, as explosões, as cenas espaciais, os efeitos, o fogo, mas aí chega no bebê, parece uma massinha, cara, uma geleca, é horrível. Enfim, vou parar de falar, senão vou me estressar, mas enfim, o filme é muito bom, muito bom. A única coisa que realmente tirou a minha experiência foi esse bebê de massinha, que tá muito mal feito, tá muito ruim, tá realmente tirando a imersão, pelo menos pra mim. Eu fiquei reparando, depois que eu reparei que era um bebê de mentira, eu não conseguia mais desfocar do bebê. Qualquer cena com o bebê eu ficava assim, ó. Gente, eu juro pra vocês, isso aqui, ó, seria mais bem feito do que aquele bebê de geleia, ó. Podia ter sido feito com uma boneca mesmo, bem melhor. Isso aqui. Ai, meu
meu filho, mexe aqui a mãozinha, ó. Gente, muito melhor. Mas enfim, mesmo o bebê sendo de geleia, sendo de mentira, cara, a gente fica preocupado com a criança. Isso que é o mais bizarro. O bebê é muito mal feito, é horrível, dá pra ver que não é um bebê. Mas a gente fica preocupado, porque o roteiro faz a gente se preocupar com essa criança, porque ela é muito importante, entendeu? Chegando esse bebê de mentira e o Galactus sendo muito fraco, por causa do roteiro, obviamente, o filme é muito bom, não tem o que falar mal. Mas enfim, gente, eu precisava falar sobre esse bebê. Vocês que já assistiram, perceberam, e você que ainda vai assistir, perceba que esse bebê, em nenhum momento ele é de verdade, em nenhum momento, isso é bizarro, eu achei bizarro. Mas enfim, tchau. Então, eu não fui o único que fiquei com essa sensação ruim do bebê feito por IA. Eu também vi bastante gente comentando sobre isso. Mas é claro que quando perguntaram sobre esse bebê pro elenco, eles disseram que tinha um bebê de verdade o tempo todo ali. Olha só. Segundo a Vanessa Kirby, o bebê era real. Era real, pelo menos, na maioria das cenas. Ela contou que... foi na maioria das cenas. Contou que tinha uma bebê chamada Ada, que foi a bebê principal que eles usaram na filmagem. Mas também tinha alguns bebês ali que eles usavam, né, uma vez ou outra. O que eu acho é o seguinte, nas cenas que o bebê tava ali, por exemplo, no edifício Baxter, né, essa cena aí do Reed e da Sue deitados com o bebê, eu acho que nessas cenas assim, mais do edifício, cenas mais íntimas, realmente era um bebê de verdade. Mas no final, na batalha final, claramente era um bebê de CGI, especialmente naquela cena. Então, era um bebê de CGI, tá muito estranho e não tem como aquilo ser real, sabe? Então ele comenta aqui que ele acha, porque é difícil, se não tem claramente ali no making off falando como foi feito, ou alguém comentando, alguém da produção, o diretor, a gente tem que ficar especulando mesmo e tentando entender ali pelas imagens do filme mesmo o que aconteceu. Pra mim, é CGI ou inteligência artificial o tempo todo. Pode ter tido um bebê real ali na gravação, mas na hora de editar e fazer a pós-produção, eles acharam que o bebê não estava reagindo da forma que deveria e fizeram um bebê artificial. Então, na minha opinião, foi isso que aconteceu aqui. Deve ter sido muito difícil gravar com esse bebê real nas gravações, deve ter várias diretrizes, várias regras, onde como que um bebê pode se envolver em determinada cena ou não. Então, ficou bem claro aqui que na maioria das cenas o bebê era de mentira. Mas grande parte do cenário foi realmente produzido de forma prática, de forma real. Principalmente aquele telão onde a surfista prateada aparece para dar a mensagem do Galactus. O carro, ele foi construído totalmente pro filme e ele funciona de verdade, andando pela rua como um carro normal, e de vez em quando ele é colocado numa plataforma para fazer os movimentos, porque ele também é um carro voador. Então, respondendo aquela pergunta que eu fiz no começo do vídeo, que eu acho que você já nem lembra mais, se essa formação ela vai ser definitiva, eu acredito que pelo menos para os próximos 5 filmes ela vai continuar. Foi produzido muita coisa prática, muita coisa real pro filme. Os cenários enormes que precisam ser aproveitados. É igual a torre do Tony Stark, que foi usada praticamente em todos os filmes dos Vingadores. Aliás, eu tô fora. A torre apareceu até nesse último filme, os Thunderbolts. Então, esse é um indício forte de que vai ter muito filme que vai girar em torno do Quarteto Fantástico a partir de agora, nesse novo universo. Então, agora tem a Torre do Quarteto Fantástico. E eu acho incrível que o laboratório do Senhor Fantástico é separado por cor. A cor vermelha é a oficina, onde ele faz as suas invenções ali, inclusive foi onde ele criou o Herb. A amarela é onde ele pensa, por isso que tem a lousa ali, onde ele escreve as coisas, e o sofazinho para ficar observando. E a parte azul, onde ele monitora tudo que tá acontecendo no mundo, é onde ficam os aparelhos e os computadores. Cada detalhe foi colocado de forma projetada para o filme. A parte interna da nave também é enorme, além de ter sido feita uma parte em miniatura para cenas externas da nave. A parte interna tem todos os detalhes de uma nave completa que foi inspirada em Star Trek na corrida espacial da década de 60. Fala pessoal, meu nome é Gabriel Clemente, seja bem-vindo ao meu canal e agora eu quero saber de você, o que você achou dessas curiosidades. Eu vou ficando por aqui, mas antes eu deixo um vídeo aqui na tela para você continuar assistindo. Obrigado por assistir até aqui e até a próxima.